76ª reunião virtual, que nós vamos falar sobre o capítulo 14, análise oculta do Gênesis, especificamente o período de Saturno. Então, a oração Rosa Cruz para começarmos os nossos trabalhos. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Bom, dando início à apresentação, no texto ele começa assim. O princípio do nosso sistema solar e o trabalho das hierarquias criadoras descrito pela ciência oculta harmonizam-se com os ensinamentos da Bíblia. Vamos ver isso. De acordo com os ensinamentos da ciência oculta, nós temos: representa-se Deus como um ser composto. Deus é trino e quando o primeiro aspecto do Deus trino se manifesta como vontade de criar, ele desperta o segundo aspecto, a sabedoria, para planejar o futuro universo. Esta primeira manifestação da força é imaginação. Depois que essa força primária de imaginação concebeu a ideia de um universo, o terceiro aspecto, a atividade, agindo sobre a substância raiz cósmica, produz a segunda manifestação da força, o movimento. O movimento por si só não é suficiente para formar um sistema de mundos, por exemplo, um sistema solar. Há de haver um movimento ordenado. A sabedoria é necessária para dirigir o movimento de maneira a produzir inteligentemente resultados definidos, como, por exemplo, o período de Saturno. Isso daqui também é explicado na Bíblia de uma forma que nós vamos ver. A primeira sentença do livro do Gênesis diz que, no princípio, o movimento ordenado, ritmo, na substância cósmica, formou o universo. E a Gênesis 1, primeiro versículo, diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra, ou ainda em outras versões de Bíblia, nós temos, para falar a mesma coisa, tomando da sempre existente essência do espaço, a dupla energia formou o duplo céu. Ainda no texto, examinando os ensinamentos da Bíblia relativos aos diferentes dias da criação, veremos sua concordância com os ensinamentos ocultos relativos ao período de Saturno, solar e lunar, as 3,5 revoluções do período terrestre e as épocas polar, hiperbórea, lemúria e atlântica, anteriores à presente época ária, essa que nós estamos vivendo atualmente. Correlacionando-se os períodos de peregrinação dos espíritos virginais com os versículos do Gênesis 1 e 2, temos uma ordenação sucessiva muito semelhante a uma forma algébrica da criação. É quase que uma equação matemática. Então, vamos verificar. O período de Saturno, ela é dita na Bíblia, em Gênesis 1, versículo 2, assim: a terra era vasta e desabitada, e a obscuridade pairava sobre a face do abismo, e os espíritos dos Elohim flutuavam sobre o abismo. No princípio da manifestação, o que agora é terra fazia parte de um imenso globo que mais tarde, depois da expulsão dos planetas, converteu-se no que hoje é o Sol do nosso sistema solar. Quer dizer, esse hoje é como nós entendemos e vemos ele, né? Era um globo obscuro e quente, não informe, senão definido e separado do frio espaço exterior. 60 bilhões de espíritos virginais em matéria mental concreta davam forma ao imenso globo sobre as vibrações dos senhores da chama,
que agiam de fora. Essas condições foram sendo recapituladas, espirais dentro de espirais, nos estágios posteriores correspondentes. Então, essa é a primeira equação lógica, o primeiro fator. Aí nós temos o período solar, que é o Gênesis 1, versículo 3. E os Elohims disseram, faça-se a luz, e a luz foi feita. Quanto ao período lunar, no Gênesis 1, versículo 6, diz assim, e os Elohims disseram, haja uma expansão, traduzido como firmamento em outras versões, nas águas, para que a água se separe da água. O período terrestre. A época polar do período terrestre, ele se refere ao Gênesis 1, versículo 9. E o Elohim disse que as águas se separem da terra seca, e Elohim chamou a terra seca terra. A época hiperbórea do período terrestre está descrita no Gênesis 1, dos versículos 11 ao 19, onde compactamente se diz assim, e Elohim criou o reino vegetal, o sol, a lua, as estrelas. A época lemúria do período terrestre, ela é descrita no Gênesis 1, dos versículos 20 e 21, que fica assim. E o Elohim disseram que as águas tenham coisas que respirem vida, e aves. E os Elohims formaram os grandes anfíbios e todas as coisas viventes de acordo com suas espécies, e todas as aves com asas. Fica claro aqui que os anfíbios foram criados antes das aves. Ok? A época Atlântida do período terrestre é descrito com mais um pouco de detalhe. Então, no Gênesis 1, 24, os Elohim é descrito assim. E os Elohim disseram que a terra produza coisas que respirem vida, os mamíferos. No Gênesis 1, 27, é descrito assim. Os Elohim criaram o homem à sua semelhança, isto é, macho e fêmea, como eles, os Elohims. No Gênesis 1, versículo 28, é descrito assim, os Elohim disseram, frutificai e repovoai a terra. Na época área do período terrestre, nós temos na descrição do Gênesis 2, versículo 2, o seguinte, e Elohim concluiu no sétimo dia a obra que fizera, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. No passado evolutivo, quando os mensageiros de Deus, os senhores de Vênus, tiveram que deixar a Terra, depois de haver preparado uma elite para dirigir a humanidade, deram iniciações superiores aos humanos mais avançados, os atuais irmãos maiores, para que os pudessem substituir. Para que os pudessem substituir. É dito na Bíblia que no sétimo dia Deus descansou. Os irmãos maiores foram desde então os elos entre Deus e os homens, embora eles não apareçam publicamente e não façam sinais, senão em ocasiões especiais, incognitamente, em suas missões. São eles os autênticos guias e mestres da humanidade. É incalculável o tempo que se levou para a formação dos corpos que hoje possuímos e da conquista dos aspectos espirituais que nos tornam a imagem e semelhança de Deus. Bom, deu para notar que tanto se a gente for fazer uma análise da Bíblia através do Gênesis, você tem uma quantidade de informações que é possível você retirar do texto. Mas com o auxílio do conhecimento do ocultismo, ou então aquilo que a gente aprende na Fraternidade Rosa Cruz, a gente consegue pensar mais algumas informações de
conhecimento gerado pelos irmãos maiores e passado para nós, no caso, através do Sr. Max Heim e de outros auxiliares, outros irmãos maiores que nos estão ajudando. Dando continuidade ao texto do livro, Conceito aos Atos do Cosmos, referente ao período de Saturno, nós temos o segundo versículo do Gênesis diz: a terra era agreste e desabitada, e a obscuridade pairava sobre a face do abismo, e os espíritos dos Elohim flutuavam sobre o abismo. O abismo aqui era o espaço que existia, né? Até chegarmos à superfície daquilo que viria a ser o que hoje nós entendemos como Terra. Ao princípio da manifestação, o que atualmente é Terra estava no período de Saturno. Essa referência 1 nós vamos estudar um pouco mais detalhada. Exatamente na condição descrita, como se pode ver na descrição feita sobre o período. Não era vazia em forma, como diz a versão do rei Jaime. Era quente, portanto, bem definida e separada do frio abismo do espaço. É certo que era obscura e, ao mesmo tempo, quente, porque o calor obscuro precede necessariamente o calor brilhante visível. Sobre esse globo obscuro do período de Saturno pairavam as hierarquias criadoras. Nós temos hoje em dia na ciência física um estudo daquilo que a gente chama de corpo negro. O corpo negro, embora a mente ele não emita luz, mas ele retém dentro de si, ele absorve uma quantidade muito grande de energia em forma de energia e transforma essa energia em calor, até um certo ponto que ele passa a ser brilhante. Quer dizer, ele acende, tal como foi a primeira figura que eu mostrei nessa apresentação, que é mais ou menos a ideia dada por essa figura aqui. Ela, além de ser um corpo negro que está formando incrustações, mas já tem por dentro, porque ela já tem por dentro uma quantidade de energia que já está começando a transformar esse conjunto de massa que tem aqui, que é aquilo que nós conhecemos hoje em dia como Terra, ele está começando a transformar ele tendo como se fosse uma ignição. Ele está começando a gerar calor para fora, não só mais mantendo calor para dentro. Bom, agora fazendo uma descrição daquilo que a gente conhece como período de Saturno, que é descrito no conceito, resumidamente nós temos o seguinte: a descrição sobre esse período de Saturno. Outrora fomos ajudados de fora por hierarquias criadoras. Os senhores da chama, no período de Saturno, nos deram os germes do corpo denso e do espírito divino, que são emanações do Pai. O período de Saturno é o primeiro dos 7 períodos. Nesse primeiro estágio, os espíritos virginais dão o primeiro passo na evolução da consciência e da forma. Conforme mostra o diagrama 7, esse é um modelo que ele foi gerado para que nós passássemos, nos desenvolvêssemos no período de Saturno, e ele vai ser repetido em todos os outros mais 6 períodos, que vai do período de Saturno até o período terrestre e o período de Vulcano. A mecânica é a mesma, então por isso que é dado essa explicação. Conforme mostra o diagrama 7, esse impulso evolutivo dá 7 voltas ao redor dos 7 globos, de A a G, na direção indicada pelas setas. Quer dizer, ele passa por A, B, C, D, E, F, G, volta outra vez para A e assim por diante até completar 7 voltas. Inicialmente, uma parte da evolução se realiza no globo A, como é visto aqui, situado no mundo do Espírito Divino.
o mais sutil dos 5 mundos, que são o mundo do Espírito Divino, o mundo do Espírito de Vida, o mundo do pensamento, o mundo do desejo e o mundo físico, isso, que formam o nosso campo de evolução. Então, a vida é transferida do globo A para o globo B, que se situa no mundo do Espírito de Vida. Algo mais denso, onde ele passa por outros estágios, ou por outro estágio evolutivo. No devido tempo, a vida que está evoluindo está pronta para entrar no globo C, composto da substância ainda mais densa da região do pensamento abstrato. Depois de aprender as lições correspondentes a esse estado de existência, a onda de vida segue para o globo D, formado da substância da região do pensamento concreto. Esse é o grau mais denso de matéria alcançado pela onda de vida durante o período de Saturno. Desse ponto, a onda de vida é levada para cima. Bom, ficou claro que tem uma aparência de descida, quer dizer, nós estamos mergulhando cada vez mais materialmente. Nesse ponto, nós estamos vivendo uma sequência que vai do período de Saturno até o período terrestre, até metade do período terrestre. A nossa evolução era involuir dentro da matéria. Bom, do ponto D, desse ponto a vida é levada para cima novamente ao globo E, situada na região do pensamento abstrato, tal como o globo C. Embora as condições não sejam as mesmas, esse é o estágio involucionário, de modo que a substância dos mundos se faz cada vez mais densa. Ao longo do tempo, tudo tende a fazer-se cada vez mais denso e mais sólido, atendendo às leis da cristalização. Mas como o caminho evolutivo é uma espiral dentro de uma espiral, é claro que depois que se passe pelos mesmos pontos, nunca mais se apresentam as mesmas condições, mas outras em plano superior e mais elevado. Quer dizer, quando novamente nós passarmos outra vez pelo globo A, as condições não vão ser mais iguais às iniciais, elas vão ser diferentes. Igualmente, nós estamos passando no mesmo globo. Completado o trabalho no globo E, efetua-se o passo seguinte para o globo F, situado no mundo do espírito de vida, tal como quando nós passamos no globo B. Dali, subindo ao globo G, quando se efetuou esse trabalho, a onda de vida deu uma volta em torno dos 7 globos, uma vez para baixo e uma vez para cima, através dos 4 mundos, respectivamente. Esta jornada da onda de vida denomina-se uma revolução, e 7 revoluções formam um período. Durante um período, a onda de vida dá 7 voltas, descendo e subindo através de 4 mundos. No caso do período de Saturno, esses mundos, o mundo do Espírito Divino, o mundo do Espírito de Vida, o mundo do pensamento, com a sua divisão do pensamento abstrato, a região do pensamento abstrato e a região do pensamento concreto. Termina assim o primeiro dia da criação. Seguiu-se uma noite cósmica, que é indicada por essa seta, uma noite cósmica de repouso e assimilação, depois da qual teve início o período solar. Essa é a mecânica desenvolvida pelas hierarquias para que nós possamos passar por diversas fases de aprendizado e desenvolvermos a nossa consciência. Embora nesse período de Saturno, nós éramos totalmente inconscientes. Né? Bom, agora aqui, baseado no que nós já passamos aqui, foi explicado, nós temos um tipo de um fio blank. Então, assim, nossa evolução, ele vai estar aqui.
Nossa evolução começou na Terra como ela era no. Nós temos duas condições do período de Saturno. Ele era quente e escuro. Isso. O período de Saturno. Em que a matéria era constituída de uma substância gasosa extraída da região do pensamento concreto. Quer dizer, era a parte mais concreta que nós tínhamos aqui, mais densa. Ali, que é o mais elevado aspecto do tríplice espírito virginal, feito à semelhança de Deus, que seria quem? O Espírito Divino. Foi despertado pelos senhores que nós já falamos, da chama. Também chamados de, na Bíblia, tronos, no esoterismo cristão, os quais irradiaram de si próprio o germe do pensamento forma como contraparte material do Espírito Divino. Quer dizer, a contraparte do Espírito Divino veio ser corpo denso. Corpo denso. É isso mesmo? Isso. Esse pensamento forma foi mais tarde aperfeiçoado e consolidado na forma do corpo denso do homem, pelo qual o seu mais elevado espírito, o Espírito Divino, e o mais inferior dos seus corpos, o corpo denso, são frutos do período de Saturno. Vamos ver, as respostas são essas mesmas. Então, no período de Saturno, as condições da Terra eram quente e escura. O Espírito Divino, que era o mais elevado aspecto do Espírito virginal, foi feito à semelhança de Deus. E foi despertado pelos senhores da chama, também chamados de tronos, no esoterismo cristão ou então na Bíblia, os quais irradiaram de si próprio o germe do pensamento forma, como contraparte material do Espírito Divino. Este pensamento forma foi mais tarde aperfeiçoado e consolidado na forma de corpo denso do homem, pelo que o seu mais elevado espírito, o Espírito Divino, e o mais inferior dos seus corpos, o corpo denso, são frutos do período de Saturno. Essa é é como se fosse uma lei da natureza, né? Ela também vai ser repetida, adaptada e repetida nos próximos períodos. Bom, atendendo agora, no caso, ao índice 2, aqui nós vamos ter um resumo do que são as hierarquias criadoras. Descrição sobre as hierarquias criadoras. Além das 5 hierarquias criadoras que voluntariamente nos ajudaram em nossa evolução, há outras 7 que, pertencentes à nossa evolução, cooperaram com Deus na formação do universo. Durante esses dias de manifestação. Bom, as primeiras, além das 5 hierarquias criadoras, que são denominadas teofins, que corresponde à hierarquia de Ares, os Sheofins, a hierarquia de Touro, os Serafins, a hierarquia de Gêmeos, os Querubins, a hierarquia de Câncer, e os Senhores da Chama, a hierarquia de Leão. Que essa é a grande de interesse nossa durante o período de desenvolvimento, no período de Saturno, que voluntariamente nos ajudaram em nosso esquema de evolução, embora haja outras 7. Os senhores da sabedoria, a hierarquia de Virgem, os senhores da individualidade, a hierarquia de Libra, os senhores da forma, a hierarquia de Escorpião, os senhores da mente, hierarquia de Sagitário, os arcanjos, hierarquia de Capricórnio. Nós temos uma intimidade muito grande, talvez com eles, né, devido à grande expressão dos arcanjos que conviveu conosco, o Cristo. Os anjos, que a Bíblia relata centenas e centenas de casos de anjos, né?
que são a hierarquia de Aquários, esse momento que nós estamos vivendo agora. Os espíritos virginais, a hierarquia de Peixes. Esses espíritos virginais somos nós, só que o nosso trabalho não vem sendo feito por nós na totalidade, e sim exercido por Cristo. Essas hierarquias que pertencentes à nossa evolução cooperaram com Deus na formação do universo. Então aqui é mais uma forma informativa. Durante uma continuação desse assunto, durante o período de Saturno, fomos ajudados de fora por hierarquias criadoras. A hierarquia de Leão, também chamada dos Senhores da Chama, ou tronos na Bíblia, continuaram a fazer adaptações no espírito divino humano e no corpo denso, sequencialmente com os outros 5 veículos humanos. Os Senhores da Chama prestaram aos espíritos virginais auxílio voluntário, sem que nada os obrigasse a fazê-lo. Puro exercício de amor. Tal como é essa obra da evolução, nesse grande dia de manifestação. Agora, também referente ao slide 7, então nós temos aqui. Agiram sobre o globo de forma de fora, moldaram-no. A Bíblia, referindo-se a eles, chamam de espíritos dos Elohims. Então, é interessante, essa descrição sobre os espíritos dos Elohims é quase que um exercício de matemática. No primeiro capítulo do Gênesis, as hierarquias são chamadas Elohim, ou Elohim. O nome significa uma hoste de seres duais ou bissexuais, o equivalente da palavra singular e assexuada a Deus. A primeira parte da palavra é Eló, ou Elô, que é um substantivo feminino. A letra H, esse H que tem no final, indica o gênero. Se a intenção fosse indicar um único ser feminino, a palavra Elô ou Eló teria sido usada, e não Elohim. O plural feminino é a palavra OTH. Então, se a intenção fosse indicar vários deuses do gênero feminino, a palavra correta a ser usada seria Elo mais OTH, sem o final H que designava o substantivo feminino. Então você tiraria e nós teríamos Elote, que seriam femininos, seres femininos. Em vez de qualquer uma dessas, no entanto, encontramos a dissinência masculina plural in, adicionada ao substantivo feminino Elo. Então nós temos Elo feminino, o H ele representa o gênero feminino, mais o IM que representa a parte masculina dessa hierarquia, que vai dar uma palavra composta, Elohim, indicando uma série de seres masculino e feminino, de sexo duplo, expressão da energia criativa dual, positiva, negativa ou vontade e imaginação. A pluralidade de criadores está novamente implícita na última parte do capítulo, onde essas palavras são atribuídas ao Elohim, aos Elohim. Façamos o homem à nossa imagem, após o que é acrescentado de forma inconsistente, ele os fez macho e fêmea. Deu para notar que o primeiro capítulo do Gênesis, as hierarquias são chamadas Elohim. E no final, também eles se referem a Elohim, que se expressando através dessas duas frases, façamos o homem à nossa imagem, porque eles viram que era bom. Então, já que está bom, então as hierarquias falam assim, agora vamos fazer o homem à nossa imagem, porque deu certo, a gente testou, verificou e viu que era bom. Após o que acrescentaram essa última palavra, e assim ele os fez macho e fêmea.
Ensina-se também que na época atual, os deuses e as hierarquias criadoras se retiraram da participação ativa, para que o homem possa trabalhar sua própria salvação através da evolução da autoconsciência adicional, deixando a necessária orientação da humanidade comum para os irmãos maiores, que agora são os mediadores entre o homem e os deuses. Aqui eu repeti para reforçar. Essa interessante, deixando a necessária orientação, a autoconsciência adicional. Quer dizer, cada vez mais você iria, quanto mais tempo você tivesse sob a influência de aprendizagem das hierarquias, mais nós iríamos aprender, mais nos tornaríamos conscientes, no caso de nós e de todo esse esquema que eles bolaram. E Elohim inclui em seu próprio ser hostes de hierarquias gloriosas, para nós, no caso para nós, imensurável poder espiritual e esplendor. Então, lendo mais corretamente, os Elohim, incluem em seu próprio ser hostes de hierarquias gloriosas no caso para nós, imensurável poder espiritual e esplendor. Já no final da descrição da primeira parte da obra da criação, do período de Saturno, é dito: e Elohim viu que era bom. Isso é dito 7 vezes. A última vez no 6º dia, quando a forma humana foi criada. Vocês percebem a precisão com que eles se utilizaram e a certeza de que o que eles tinham criado, feito todas as devidas adaptações, deu tudo certo, e eles, com a sua incomensurável conhecimento chegaram à conclusão que o que eles fizeram era considerado bom. Agora, é interessante que nós temos uma analogia que a gente pode fazer do período da gravidez com o período de Saturno. Os primeiros meses da gravidez humana não são facilmente perceptíveis ao observador casual, mas as estruturas vitais básicas estão sendo construídas, os tecidos primários estão sendo elaborados, as eras da evolução são silenciosas e rapidamente recapituladas. Assim é com todos os começos, tal como o começo da nossa evolução através do período de Saturno. Eles começam de dentro, fora da vista, no escuro. Primeiro como leves movimentos, como profundos trabalhos no âmago do ser, às vezes desconhecidos até mesmo para o hospedeiro, como os corpos mineral e vital do homem foram formados durante os períodos de Saturno e o período solar, enquanto a consciência de sua formação era como a do transe profundo e sono sem sonhos, respectivamente ao período de Saturno e o período solar. Estando em transe profundo, o sono, basicamente, a gente podia dizer, nós não temos praticamente consciência nenhuma, nada está acontecendo que nós estejamos percebendo, porque também a gente não tinha ainda as estruturas necessárias para perceber o que estava acontecendo, tanto dentro como fora da gente. Nós éramos totalmente conscientes. Mas, mesmo por tudo isso, a criação estava em andamento. Então, eu gostaria de voltar novamente a essa tela e a gente todos responder para fixar bem fixado o que aqui é um resumo do que é o período de Saturno. Então, nossa evolução começou na Terra como ela era ela era
no escuro e quente e escuro do período de Saturno, em que a matéria era constituída de uma substância gasosa extraída da onde? Da região do pensamento concreto, que era a parte mais densa. Ali, o Espírito Divino, quem é o Espírito Divino? Ele é o mais elevado aspecto do tríplice Espírito virginal, feito à semelhança de Deus. E tinha que ser a semelhança de Deus, porque quem está dirigindo todo esse modelo é Deus, para nos diferenciou como chispas divinas, para nos tornarmos cada vez mais conscientes. Embora nós fôssemos Deus, mas éramos deuses em construção. Nós não tínhamos consciência do que a gente era. Foi despertado e essa situação, né, foi feito à semelhança de Deus. Foi despertado pelos senhores da chama. Também chamados de tronos. No esoterismo cristão, a gente pode entender também como sendo a Bíblia, os quais irradiaram de si próprio o germe do pensamento forma, como contraparte material do Espírito Divino. Certo? Então, olha que interessante. Eles irradiaram de si a contraparte material do Espírito Divino. O Espírito Divino estando aqui, a contraparte vai aparecer aqui embaixo. Esse pensamento forma foi mais tarde aperfeiçoado e consolidado na forma do corpo denso do homem. Como assim foi aperfeiçoado? Conforme nós fomos passando por outros períodos, foi sendo adicionado. No caso aqui, foi dado o Espírito Divino e o corpo denso. Mas ele estava muito adequado, muito especializado para a nossa, entre aspas, vida no período Saturno. Aí, a hora que nós passamos para o período, no caso solar, lunar e o terrestre, teve que ocorrer certas adaptações para eles continuarem ainda extremamente ativos e nos ajudando de uma forma muito positiva, muito pronunciada, que não ficasse em segundo plano. Este pensamento forma foi mais aperfeiçoado e consolidado na forma do corpo denso do homem, pelo que os seus mais elevados espíritos, no caso, o espírito divino, sim, e o mais inferior dos seus corpos, o corpo denso, são frutos do período de Saturno. Quer dizer, nós devemos as hierarquias, no caso, a gente pode chamar de senhores da chama e os tronos, esses dois veículos, o Espírito Divino e o nosso querido e amado corpo denso, o qual nós estamos utilizando ele demais hoje em dia, né? Estamos até estressando o uso dele. Eles nos foram dados pelos senhores da chama no período de Saturno, que é a beleza do trabalho deles nessa época. Primeiro eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algumas perguntas para a gente tentar torná-las mais claras. Embora o assunto seja extremamente interessante, mas ele é bem etéreo, né? Ele é um assunto que traz esse tipo de informação, que é praticamente uma informação que é uma mecânica inicial, é um modelo de concepção que foi testado e foi aperfeiçoado durante o período de Saturno e foi replicado com as devidas adaptações nos próximos períodos. E provavelmente durante a evolução que nós passamos durante esses 3,5 períodos.
provavelmente durante esses próximos 3,5 que nós vamos passar novamente, onde a evolução agora não é mais involuir na matéria, e sim deixar a matéria. Eles vão ser, esse modelo ainda vai continuar sendo utilizado. Olha, Luiz, não é propriamente uma dúvida. É que eu estou desenvolvendo período terrestre, então automaticamente a gente passa por todos eles, né? Porque realmente eles voltam a aparecer no período terrestre também. A sensação, você deve ter sentido, se a gente analisa bem, o estudo dessa parte aí, de toda essa evolução, junto com a Bíblia, aumenta a sensação que a gente tem de fé. Porque é uma perfeição tão grande, tão, como diz você, matemática, equilibrada e perfeita, que a gente hoje estava falando de medo, a gente não ia ter medo nenhum, porque tudo é absolutamente perfeito, né? É um estímulo à fé, estudar essa parte aí no nosso trabalho. É uma bênção. E ela tem que ser uma questão de fé mesmo, porque é o seguinte, de uma certa forma, ou agora, ou em algum momento do nosso desenvolvimento espiritual, nós vamos ter que se utilizar dessas informações. Porque quando nós passarmos pela primeira iniciação menor, nos é desvelado o período, a gente estuda o período de Saturno, revisa ele totalmente, permitindo a assimilação das condições prevalecentes naquela afastada infância evolutiva. Quer dizer, como sendo o primeiro dia da criação. Me dá a impressão que até isso o Sr. Max Heindel já quis indiretamente nos mostrar. E a comparação com a gravidez é de uma felicidade total. Isso aí foi um achado, sabe? Numa revista americana da fraternidade. Eu achei muito, muito oportuno, né? A pessoa fez essa analogia. Porque aquilo ali, todos nós, de uma certa forma, somos conscientes, assim, muito mais ou muito menos, mas um pouquinho de consciência nós temos sobre esse momento. Porque nós já passamos uma boa quantidade de vezes essa situação. Para fazer esse trabalho, eu gostaria de agradecer muito as informações que eu tirei da apresentação que o Carlos fez na semana passada, na 75ª reunião, que deixa... Ele fez a coisa mais expandida, né? Aqui eu tive que... imaginei fazer um pouco mais compacta, devido ao assunto também, ele toma bem menos... espaço no livro. E eu acredito que o Sr. Max Heindel, quando ele colocou essas informações, foram mais para fazer um tipo de uma lembrança daquilo que nós já estudamos, como fazendo parte do método da repetição dentro de repetições. Bom, aqui eu me utilizei do conceito Rosa Cruz, da Reis de janeiro e fevereiro de 97, do livro Cristianismo Rosa Cruz, da Bíblia de Jerusalém e de um texto que de uma revista do Serviço Rosa Cruz de dezembro de 1966, que ele fala os 7 dias da criação, o inconsciente e a criação, e do site da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Uma coisa que ficou bacana durante o estudo foi essa parte dos períodos com as suas referentes frases no Gênesis 1, no Gênesis 1 e 2. Como as pessoas, os ocultistas que escreveram essa parte da Bíblia, como eles detinham conhecimento profundo, né? É um conhecimento que você vê que não foi de leitura, foi conhecimento de ter ido lá e presenciar e vivenciar essas palavras, né? Da forma que até chegarem à conclusão mais correta possível e escreverem
no caso, em hebraico, depois foi traduzido para as nossas línguas, talvez não chegamos a ter assim a compreensão tamanha que era daquela forma que eles descreveram. Principalmente quando se usa esses substantivos que, por exemplo, a terra, né? Até a nossa noção de terra é o que nós temos hoje, mas aquilo que eles encontraram na época que eles foram provavelmente pesquisar, vivenciar para poder escrever, não é isso que a gente similar ao que nós estamos tendo hoje, na qual nós estamos vivendo nela hoje. Eram condições totalmente diferentes, ela se apresentava de uma forma totalmente diferente, embora a mente, aí por força de tradução, é colocado terra. Mas isso, a terra é a palavra que nós temos a representação hoje, não, essa palavra não reflete perfeitamente o sentido do que era na época que ocorreu o início do período de Saturno. Porque a gente imagina que quando o Deus ele separou um espaço, uma região, uma área, uma região, um volume no espaço, e ali ele começou a agir, aquilo que a gente talvez venha hoje em dia conhecer como Terra, era uma situação que não foi delineada assim, redondinha, certinha já no começo. Não, deve ter sido, as coisas eram meio desformes, né? Mas conforme foi adquirido o movimento, ali ele foi começando, como o movimento no espaço é uma velocidade muito alta, e a melhor formato para você viajar no espaço é o formato, no caso de esfera, aí acabou adquirindo esse formato. Algo que me conscientizou, que hoje eu tenho bastante consciência, quando a gente estuda os períodos, quando a gente estuda essa questão de espiral dentro de espiral, que fala do desenvolvimento, a gente se dá conta, eu me dei conta, de que a rotina que a maioria das pessoas falam, porque a vida é uma rotina, porque a semana é uma rotina, essa rotina ela deixa de existir, ela não existe. Porque apesar de nós estarmos fazendo as mesmas tarefas diárias, não são repetições idênticas ao que nós fizemos ontem. De levantar cedo, de tomar banho, de tomar café, de trabalhar, de ir para a escola, de fazer o almoço, de almoçar, enfim, de dormir, tal, de fazer o exercício de retrospecção, enfim, de fazer todas as nossas tarefas. Elas não são iguais, elas não são idênticas, elas não são repetitivas, são espirais dentro de espirais. E isso faz toda a diferença, pelo menos na minha vida, isso faz toda a diferença, né? De falar de monotonia. Não, a vida não é uma monotonia, a vida não é uma repetição idêntica ao que foi ontem. Então, deixa de ser maçante, e passa a ser muito inédito, muito gratificante, e com muito desenvolvimento. Basta estarmos realmente atentos a todos os pequenos detalhes do nosso cotidiano. E isso é muito maravilhoso, isso é muito gratificante, isso é encantador, isso realmente é divino, é maravilhoso. Verdade. Pela interação dos planetas, né? É impossível ser monótono, porque a cada instante nós estamos numa situação diferente, que só vai se repetir daqui duas dezenas e meia praticamente de anos, que nós vamos ter outra condição similar. E ainda por cima,
como a gente viu na mecânica, são aqui da evolução, ela vai ser espirais dentro de espirais. No caso, no sentido de cristalização ou no sentido de descristalização. Uma coisa que é interessante é nós ficarmos bem fixados esse modelo, que é uma célula básica do modelo utilizado pelas hierarquias para nos ajudar no nosso desenvolvimento e para facilitar não seria a palavra, mas deixar o mais otimizado possível, embora estejamos, no caso, nessa época, nesse período de Saturno, totalmente inconscientes do que estava acontecendo, porque nossa visão não era voltada para fora, e sim totalmente para dentro. Tornar o mais nos permita a participarmos o mais efetivo possível dentro desse modelo, sabendo de antemão que é esse modelo que nós iniciamos e vamos chegar até o fim com esse modelo. Nós vamos repetir dentro de espirais, vamos rever até o final do período de Vulcano, onde na última voltinha que nós, no Globo G, um pouquinho antes de a gente sair para um novo dia de grande dia de manifestação, é que nós vamos ter um trabalho original. E a gente voltando para o período de Saturno, o nosso período, você vê uma coisa, já na primeira passagem pelo Globo A, a gente já, alguma coisa, que seja o mais profundo do nosso âmago, ficou gravado, que era uma situação diferente. Embora a mente a gente era totalmente inconsciente dela, não nos apercebemos, ou então se apercebemos, de alguma forma muito sutil, né? Alguma coisa diferente, não está mais igual ao que era antes. Agora está diferente aqui. E, embora a mente isso fosse só uma reação em relação ao que no caso, os senhores da chama estavam nos colocando, de uma certa forma assim, colocando sobre o campo egóico nosso essas informações. E alguns de nós reagimos mais, outros não. Posso fazer uma pergunta? Opa! Por que lá no segundo versículo do Gênesis, Opa, vamos lá. Começa falando assim, ó. A terra era agreste. O que é um negócio agreste? Um negócio totalmente vazio, né? E desabitada. O que significa? Primeiro, quem é que está falando que a terra era agreste e desabitada? Porque se a terra era agreste e desabitada, alguém está falando, alguém está olhando, observando. Você quer dizer? E está dizendo que a terra era agreste e desabitada. Uhum. Por que se a terra era agreste e desabitada, o que continha a terra? O que a terra continha? Porque se a terra era agreste e desabitada, quer dizer, quem é que mexia aquele trem então? Porque se ela era agreste. Se é agreste é sinal que é um negócio agreste. Um negócio que não tem nada. Nada, é muito vasto, é isso que você quer dizer, né? Que não tem nada. Para vocês, o que quer dizer isso? Que Deus, a gente viu lá no princípio, que Deus movia o mundo, né? Então, tudo acontecia pela força divina, pelo movimento Bem, mas uma coisa que é agreste habitada é uma coisa inerte, é uma coisa que não tem nada. A Terra não tinha nada. Então, para explicar o que significa a Terra, lembra-se? De Saturno, escrito no Gênesis, já está dizendo, já passou, está na época, já passou aquela época em que os planetas foram devidamente
devidamente arrojados do sol e devidamente colocados nos seus devidos lugares, né? Então, alguém olhou a Terra e falou, nossa, a Terra ela é agreste, ela é vasta, ela é desabitada. Que coisa! Então, por quê? Mas nós éramos espíritos virginais já em desenvolvimento no período de Saturno. Então, aonde a gente estava, então? Se era vasta e habitável, a gente estava onde? Então, posso só falar? Em estágio mineral. Então, mas aonde nós estávamos? Na crosta. Não, nós estávamos fora da Terra. A gente não tinha entrado na Terra ainda. Estava grudada na atmosfera. Tá? Gente, nós éramos os minerais da Terra. Então, era isso que eu ia falar. Porque como pode ser desabitado se um dos reinos é o reino mineral? Só existia este reino. Tá? Que éramos nós no estágio mineral. Então, nós éramos a crosta da Terra, como bem falar. Não só a crosta, mas nós formávamos a Terra. Tem um desenho que fala assim, imagina uma framboesa formada de um monte de coisinhas. Essas coisinhas éramos nós. Nós éramos o reino mineral. Então, nós éramos um reino, nós éramos seres que tínhamos um corpo chamado corpo denso, e tão somente um corpo denso, formado por minérios daquela época e em transe profundo, exatamente como hoje são os minerais. Então, quando fala que a Terra era vasta, habitada, quer dizer o seguinte, olha, eu olhava a Terra, eu só via a crosta da Terra. Eu não via nenhuma árvore, não via nenhum animal, não via nenhum inseto, nenhum mosquito, não via nem pernilongo, não via nada. Por que não via nada? Por que não via nada? Porque o que tinha para ver era o reino mineral, que éramos nós. Certo. O Carlos, você está falando, quem via eram os Elohims? Quem é que via? Quem via? Quem é a pessoa que está falando aí? Quem escreveu Gênesis? São os anjos do destino? Não. Quem escreveu o livro Gênesis? Moisés. Então, e aí? Quem escreveu o livro é que está dizendo que viu. Ou será que ele está ditando para ele? Não. Então, mas oficialmente Moisés não viveu, né? Ele teve uma revelação, não é isso? Não sei, não estava lá. Mas é isso que diz a história, né? Que história que diz isso? Quem diz isso da história? Quem é a história? Conceitua-se quem é a história. Quando você lê sobre a Bíblia... Aonde você lê sobre a Bíblia falando sobre isso? Quem falou isso? A gente tem que saber a fonte. Né? A gente até falar aqui, quando se lê sobre a Bíblia, alguém falou, tem que conceituar. Conceituar. Quem falou isso? Bom, para começar, quem escreveu o Gênesis? Quem disse para alguém que Moisés não existiu? Quem falou que é um conceito? Quem disse isso? Alguém disse isso? Não. Então, ninguém disse isso. Você não sabe, nós não sabemos. Nós sabemos sim que provavelmente, por que não conceituar Moisés como um ser humano altamente evoluído? Isso. Né? Porque lembra, Moisés encarnou como quem? Vai lá na transfiguração de Cristo, gente. Quem é que estava junto de Moisés lá? Na transfiguração, quem é que estava lá? Elias. E Elias e João Batista. Não. Ele estava lá na transfiguração. Vai, entra na internet aí, vai lá. A transfiguração do Senhor. Descobrem aí, vai. Fala já. Carlos, no seu entendimento, foi Moisés que escreveu o Gênesis? Eu perguntei, não estou afirmando. Vocês é que tem que falar. Porque eu estou fazendo uma pergunta, gente. Se a gente for falar que foi quem escreveu foi Elohim, não orna, né? Não dá certo. Não sei. Onde está escrito? Gente, na Bíblia está escrito quem escreveu o Gênesis. Quem escreveu o Pentateuco? Aliás, o Pentateuco chama Pentateuco o quê? Qual o nome? Pentateuco, espaço? Pentateuco? Mosaico. Então, mosaico vem do quê? Moisés. Isso. Fechou? Tá certo. O Gênesis faz parte do Pentateuco. Então vamos de volta lá. Junto com quem é que estava lá com
Cristo lá na Transfiguração? Elias. Quem mais? Tinha dois, um de cada lado. Hã? Moisés e Elias. Jeremias. Aí nós aprendemos na Fraternidade Rosa Cruz que Moisés e Elias é o mesmo Espírito Virginal, o mesmo ego. Lembram disso? Sim. Não é? Não é isso que nós aprendemos na Rosa Cruz? Ou não? Então Moisés existiu ou não? Ou Cristo estava enganando lá, a hora que chegou, transfigurou e mostrou lá para Pedro, Tiago, João, né, Moisés e Elias, figuração. Então, o que é? O Cristo se enganou? Falou, peraí, isso aqui é uma figura de retórica. O que vocês acham, gente? Sinceramente, vocês acham que não existe, que existe, que isso é um conceito, é uma fábula, é uma alegoria? O que vocês acham? De fato. É que a história da fuga do Egito tem a ver com a questão do final da Atlântida também, né? Então acho que é meio, às vezes, confuso de associar a parte histórica com a parte da analogia. Vamos focar na transfiguração do Senhor, na transfiguração do Cristo, que é um dos eventos mais importantes da vida de Cristo, né? O Urina fala muito sobre isso e também o Max Engel fala muito sobre isso, né? Então, veja bem, gente, se são seres que são escritos por iniciados como o Max Engel, de 4º grau, Então, a gente falar que isso é um conceito, não existiu, etc e tal, é esquisito, né? Como estudante Rosa Cruz, né? O estudante Rosa Cruz, você falar isso é meio estranho, né? Agora, veja bem, quem escreveu o Pentateuco, Mosaico, aliás, teve uma reunião aí que falou bem falado sobre isso, né? Acho que foi o Alan que falou. São 5 livros escritos por Moisés. O Glauco falou, alguém falou, fez uma reunião nossa muito boa, muito bem explicadinha, acho que foi o Glauco, né, Glauco? E ele falou isso lá, está escrito lá, ele falou, são 5 livros, o primeiro livro é o Gênesis. Então quem escreveu foi Moisés, então quem está falando a terra era vasta e desabitada era Moisés. Nossa, mas Moisés era vivo naquela época? Logicamente que não, né, gente? A gente sabe que no conceito, nós vamos estudar ainda, né, as iniciações, e nós já vimos isso, né? Cada iniciação menor, o que te leva a ver lá na memória da natureza? Lembram disso? Então ele foi na memória da natureza, ele viu e está dizendo, olha, a terra era vasta e habitada. Eu vi lá na memória da natureza, e estou escrevendo aqui, a terra era vasta e habitada. E era obscura, e sobre a obscuridade dela pairava os espíritos Elohim, espirituais dos abismos, e tentando fazer com que nós, seres humanos da época originais, tivesse alguma reação sobre os impactos deles. Né? Isso, essa palavra, reação. Isso, exatamente. Né? Então, a Terra era a base habitada, porque nós, espíritos originais da onda de vida humana, estávamos atravessando o nosso estágio mineral, entre aspas, mineral, nesse esquema de evolução. Quem disse que a Terra era vasta habitada foi quem escreveu o Gênesis. Quem escreveu o Gênesis? Moisés. Moisés existiu, o espírito original de altíssima elevação, né? E depois renasceu com Elias, depois renasceu com João Batista, certo? E que o Cristo nos revelou isso no momento chamado Transfiguração do Senhor. Certo? Ô Carlos, quando ele fala que na Transfiguração estavam Moisés e Elias, sendo a mesma pessoa, ele quer dizer que o original lá foi o Moisés, mas também teve a outra expressão dele como Elias. Ele quis dizer que ele não veio para substituir a lei, mas para cumprir através do amor, não através da dor. Olha que... A gente estuda bastante, bem detalhadinho, num curso muito legal chamado Curso Bíblico da Faculdade Rosa Cruz. Isso. Verdade. Agora, outra pergunta. Os espíritos Elohim flutuavam sobre o abismo. Que Elohim? Ou que Elohim? Quais Elohim? Quais hierarquias criadoras? Quais hierarquias zodiacais flutuavam sobre o abismo? Lembrando que a natureza, pela lei da natureza de Deus,
só está presente quem tem alguma coisa para fazer. Quem não tem nada para fazer, não tem espaço para curioso. Então, qual Elohim que estava lá? Os senhores da chama. Os tronos. E quem mais? Quem mais é o senhor da chama? Tem que ter estado as hierarquias de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, que já, no caso, Ares e Touro já deixaram. Não, gente. Só os senhores da chama. Só os senhores da chama mesmo. Porque eles são especialistas em fazer esse trabalho. Isso, tá certo. Entendeu? O trabalho em cima do Espírito Divino, depois o trabalho em cima do corpo denso, que era um corpo denso mineral. As outras hierarquias não entraram. Gente, as leis de Deus elas são muito claras. Só está presente no momento aqueles que podem fazer alguma coisa. É diferente de nós, seres humanos, que qualquer coisa que vai ser feita, sempre tem aquele que faz e tem aqueles muitos outros que ficam olhando ou conversando. Dando pitaco. Isso. Lei de Deus não. Lei de Deus, se você tem o que fazer, você vai lá e faz. Se você não tem, chispa. Entendeu? Chispa. Cai fora. Você tem mais o que fazer. Você não precisa ficar lá. É diferente do nosso dia a dia. Isso é muito importante a gente estar falando, porque se nós somos aspirantes aqui do superior, se nós um dia estamos aspirando a ser, de fato, auxiliares de princípios conscientes, se tiver alguém que já é, graças a Deus, né? Mas a gente tem que ter essa noção. Só dizer, eu não estou aqui fazendo... O tempo aqui meu é curto. O trabalho é grande, a messe é grande, os trabalhos são poucos. Então, eu preciso estar no momento que eu preciso, que eu posso fazer alguma coisa, fazer o que eu tenho que fazer e cair fora. Não é que fazer o que tem que fazer e ver se deu certo, vamos bater um papinho aqui, tomar um café ali, não existe isso nas leis de Deus. Isso existe na nossa personalidade, que é o que faz a gente perder muito tempo. Né? A gente perde muito tempo. Então, aprendamos com o sistema de evolução de que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, com os seres que precisam estar lá. Os que não precisam, de fato, não estarão. E não estiveram. Vamos ver se está certa essa ideia. Como os senhores da chama eram os especialistas em nos dar o espírito divino e o corpo denso, então, nesse momento, eram eles que estavam aqui agindo durante o período de Saturno. Não havia necessidade de nenhum outro, porque não tinha outros que eram especialistas nesses dois veículos. Exatamente. Por isso que quando a gente vai estudar o próximo capítulo solar, vocês vão ver que vão estar lá os senhores da chama e os senhores, e que mais? Os senhores da chama e os querubins ou serafins, né? Um dos dois, né? Lembra disso? Então já vai ter dois lá. Por que vai ter duas hierarquias? Porque uma vai ajudar, uma vai despertar o próximo veículo que precisamos, e a outra, que é o Senhor da Chama, vai ajudar a vincular esses veículos que nós precisamos, conectar os corpos que precisamos, entendeu? Sempre assim. Quer dizer, já tinha um serviço a mais a ser feito. Né? Aí no período lunar, vamos ver que vão ter três. Entendeu? E assim vai. Né? Então, isso é muito importante até para levar para a nossa vida, né? Nossa vida fala assim, olha, eu preciso fazer uma coisa, eu consigo fazer sozinho? Consigo. Não preciso da ajuda da pessoa, mas quando eu preciso? Eu preciso aqui, preciso ali. Então a pessoa vem, me ajuda aqui, me ajuda ali, e eu despacho a pessoa, não fico alugando a pessoa, entendeu? Não fica aqui, você me traz segurança. Eu vou ter tempo, as coisas são mais fáceis. Larga a mão, gente, estudante de Rosa Cruz não faz isso não. Né? Aprendamos com as hierarquias, elas ensinam muito, bastante. Ô Carlos, aquele caso também de quando os senhores de Vênus tiveram que ir embora, eles deixaram, quer dizer, eles fizeram o serviço porque eles eram especialistas naquele serviço, de nos proporcionar aquele estágio que havia necessidade aos seres humanos. Quando eles tiveram que ir embora, antes disso eles prepararam alguém, no caso dos irmãos maiores, e passaram o serviço para eles, né? E falaram tchau. E tchau, né? Aquele com certeza, tchau com certeza que o cara vai fazer muito bem feito, porque foi eu que treinei ele. É uma lei da natureza, é assim que funciona o universo, né? Bom, finalmente que as rosas floresçam em vossa cruz. E na rosa também. Oração Rosa Cruz. Cristo mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe.
Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a ternura, a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.